Fala, galera! Olha só, fim da unidade 2 e você vai ter aí uma prova de boa, tranquilão para fazer, ok? Mas aí a gente vai fazer essa revisão aqui, um apanhado de boa, tranquilão, e você vai se dar bem, beleza? E aí, Carlinhos, os alunos vão se dar bem? Com certeza, porque aluno do terceiro ano da mediação tecnológica já está calejado, gabaritado, né, para as avaliações. E geografia é isso. A gente já conversou muitas coisas, né, Jorginho? Isso aí. E na nossa revisão hoje a gente só vai relembrar do que falamos durante esse percurso que fizemos na geografia. Então, sem mais delongas, vamos lá na tela, meu diretor. Aula 23.1, revisão geral da unidade número 2, onde vamos trabalhar, ou trabalhamos, as migrações do Brasil 1 e 2, regionalização do território brasileiro 1 e 2, são os assuntos, né, que trabalhamos na aula 12.1, onde vamos ter a questão das migrações no Brasil, migrações externas, migrações... Peraí, Carlinhos, vamos começar a rabiscar, né? Cadê a tela aqui? É aqui. Bom, não está aparecendo? Não está aparecendo, então vamos continuar aqui. Daqui a pouco o nosso diretor de estudo... migrações externas, imigrantes no Brasil, as emigrações de brasileiros. Então, o que foi trabalhado na aula 12.1, tá? Essa aula que nós vamos ter, né, algumas informações, como, por exemplo, migrações externas. Migrações, lembrando, essa palavra migração quer dizer movimento, movimentação de pessoas, tá? E as migrações externas, elas ocorreram, né? Interessante que elas ocorreram, seja de forma direta ou indireta, tá? Os imigrantes no território brasileiro, pessoas que vieram de outros países para o território do Brasil, as emigrações, a saída de brasileiros. Então, esses são os temas que nós trabalhamos na aula 12.1. E aí a partir de 1934 foi estabelecida uma lei de cotas que restringia a entrada de estrangeiros no Brasil, com exceção, ou seja, continuava entrando só os portugueses. E a imigração no Brasil de 1808, olha só, desde o Brasil Império até 1995, então um lapso temporal muito extenso, né? Exato. Do Brasil Império até a República, né? Atualmente, praticamente. Beleza? Então, quem mais veio para o Brasil foram os portugueses, os italianos, quase que empatados, depois os espanhóis e outros, como os alemães, japoneses, os eslavos, que está aqui nesses 17%. Quem são os eslavos? Poloneses e russos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos, e se esse gráfico aqui vai ficar mais atualizado ano que vem, que a gente vai colocar haitianos, a gente vai colocar venezuelanos, exatamente, por crises políticas e crise de catástrofe, no caso do Haiti. Então, são pessoas que são oriundas de outros países. Então, a palavra é imigração. E a imigração e refúgio no Brasil, olha só, agora esse dado aqui já está atualizado, ó, 2018. Então, quem veio para cá, os haitianos, os bolivianos, os venezuelanos, os colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos. Principais nacionalidades em 2018. Aqui, olha só, 39% são venezuelanos. Em segundo lugar, os haitianos, seguido de colombianos e bolivianos e uruguaios. Os 10 países que abrigam mais brasileiros. Primeiro lugar, disparado, e todo mundo quer ir para lá, para os Estados Unidos, ok? Professor, por que o pessoal quer ir para os Estados Unidos? Em busca de melhor qualidade de vida, o país mais poderoso do mundo. O salário é pago em dólar, o dólar está valendo R$5 mais ou menos, uma leve variação para cima ou para baixo, que vai fazer o quê? Uma pessoa que ganha $1.000 lá nos Estados Unidos vai estar ganhando 5 mil, não é isso? Para arredondar aí, R$5, $1.000, 5 mil. Então ele fica com uns $300 e manda o dinheiro para cá, para a família. Exatamente. Geralmente as pessoas que migram para os Estados Unidos em busca desse mercado de trabalho, né, elas passam pelas fronteiras. E lembrando,
Os migrantes brasileiros, imigrantes brasileiros, existe a imigração legal e também a ilegal, a imigração ilegal, que é onde atravessa para os Estados Unidos através da fronteira do México. É isso aí. Então, o segundo lugar é o Paraguai, ok? Aqui do lado do Brasil, os brasileiros vão para lá. E aí temos a Argentina, Japão, que está em terceiro, a Alemanha, União Europeia ali, a Alemanha, vai muitos brasileiros para lá também, para Portugal, ok? Então, olha só, 4,6 bilhões foi o total de dinheiro, dólares, enviado por brasileiros que estão morando lá fora. Isso equivale a 1% do PIB. Então, é muito dinheiro que esses brasileiros mandam. Brasil vive o maior êxodo da sua história. Para onde eles vão? Olha só, a América do Norte, 46%. Então, esse gráfico aqui, ó, esse azul, é América do Norte, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? Então, a maioria dos brasileiros estão querendo ir para os Estados Unidos. Seguido da Europa, ok? Também é outro polo de atração. A própria América do Sul, 14%. Ásia, 7%. Oceania, 1,5%. E poucos querem ir para a América Central e Caribe, só 0,5%. Na aula 13, migrações no Brasil, as migrações internas e as migrações e os preconceitos. A gente falou para vocês nessa aula que houve um fluxo muito intenso de 1950 a 1970 e essa imagem evidencia de onde essas pessoas saem, que é dessa parte mais azul, ó, mais grossa aqui das setas, ou seja, nordestinos indo em direção ao sudeste do Brasil. Lembrando que esse período destacado de 1950 a 1970, já a industrialização brasileira já despontava como um ponto forte e fator atrativo, o emprego. Isso. E também já tinha um deslocamento de pessoas do sul do Brasil para o centro-oeste e inclusive para o norte, como o nosso estado aqui, Rondônia. Ok? Já de 70 a 90, essa migração continuou do nordeste para o sudeste, só de uma forma menos intensa, ok? E o pessoal do sul já estava saindo não só mais para Rondônia, mas para o Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, ok? E a migração na década de 90, agora sim vai acontecer um fenômeno do retorno, ok? Um fluxo de retorno, de volta para casa dos nordestinos. Por quê? Porque muitas multinacionais se instalaram nessa região, principalmente ali na região da Bahia, do Ceará, Pernambuco. Então, agora as pessoas estão retornando porque não se deram tão bem como eles pensavam que ia se dar no sudeste do Brasil. E a diversificação econômica, né? Antes concentrava-se somente no sudeste brasileiro e sul, agora vai ser mais para o nordeste a migração de retorno. E aí, nós temos aqui as migrações, cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Então, cada vez menos pessoas vão para Rio e São Paulo, ok? Nos anos 70, quase 50% dos 10 milhões de pessoas que se mudaram iam para São Paulo e Rio de Janeiro. Já nos anos 90, mais de 5 milhões de brasileiros trocaram a cidade, mas apenas 6% foram para grandes capitais, ou seja, caiu esse ritmo de Rio e São Paulo ser o polo de atração, ok? Estava tendo esse fenômeno de retorno para o Nordeste. Nas últimas décadas, a economia dos municípios de até 500 mil, ou seja, até cidades médias, né, cresceu 598%, isso aqui é um absurdo, hein? Estimulando a migração, que elevou o número de moradores. Olha só, então a gente tem aí pessoas indo para as cidades pequenas e cidades médias, ok? Chamado interior, né? Isso, 2 em cada 3 brasileiros moram hoje em cidades pequenas e médias. E aí a gente colocou aí o percentual de imigrantes por região. Pessoas residentes está em vermelho, as pessoas que moram no próprio lugar. E de azul a gente colocou os residentes naturais. Então, a gente pode perceber que o Nordeste, ele é o que tem ainda a maior faixa de pessoas naturais lá da região e poucos
pessoas saindo de outras regiões do Brasil e indo para lá, ok? A segunda maior diferença vai ser no sul, ok? 80% das pessoas são de lá e apenas 12% são pessoas que vão para lá, para morar lá. Agora em contraste em relação ao Centro-Oeste, a gente chega a ter quase a metade da população já de migrantes, né? Isso aí. Por causa da fronteira econômica, fronteira da agropecuária. Então é um fator que levou muitas pessoas para essa região. Movimento migratório ou sazonal. A sazonalidade está relacionada às mudanças das estações ou secas temporárias, ou seja, as estações em relação à produtividade no campo, ok? Olha só, deslocamento no tempo da estiagem, o pessoal lá do Nordeste que mora no Agreste vai trabalhar na Zona da Mata para a colheita de cana. E da Zona da Mata vai para o Agreste, período úmido, que voltam para fazer as suas roças, beleza? Então, a gente tem o movimento migratório chamado pendular, que é diário, ou seja, uma migração que a gente diz que ela é diária, porque as pessoas saem do seu município de manhã e vai trabalhar em outro município, como a gente falou aqui, em Rondônia temos pessoas que saem de Candeias e vêm para Porto Velho todo dia. Elas acordam 5 da manhã para vir para Porto Velho e voltam só 18 horas, ou seja, 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. E isso também acontece principalmente nas regiões metropolitanas, as metrópoles como Rio, São Paulo, Salvador, ok? Manaus. Todas essas metrópoles também existe esse fenômeno pendular. As pessoas saem de cidades pequenas, geralmente acordam muito cedo, vão para trabalhar e voltam só de noite, ok? Já na aula 15 falamos sobre a regionalização do território brasileiro. Falamos que o Brasil é uma potência emergente. E emergente, falamos que etimologicamente é algo que emerge, ou seja, está indo para cima. Se está indo para cima é porque estava lá embaixo. Ou seja, ele é subdesenvolvido, mas não é considerado um subdesenvolvido muito subdesenvolvido, muito pobre, muito precário, como os países da África, ok? Ele é uma potência econômica, a gente só é ainda considerado subdesenvolvido porque a gente tem todos os problemas sociais, como as desigualdades sociais, a má distribuição de renda, ok? Temos a potencialidade de desafios internos, nós temos problema de infraestrutura, a gente precisa e a gente tem necessidades e a gente é muito limitado, ok? E a gente também falou durante essa aula sobre as macro-regiões do IBGE, planejamento, complexos regionais e os 4 Brasis. Ok? Dentro do Brasil, uma potência, eu ia falar superpotência, Jorge, mas é uma potência porque ele se destaca pelo fator econômico, de industrialização, bastante interessante. Ele tem, no cenário geopolítico mundial, uma grande importância ou possui uma grande liderança, então, por isso que ele se destaca como uma potência do século XXI. E ele é emergente, porque ele vem desempenhando a função do ator importante no cenário internacional, seja na questão política, seja na questão econômica. Dentro do processo da divisão internacional do trabalho, o Brasil continua como país grande de exportador de commodities, que representa cerca de 60% das nossas exportações e 6,5% do PIB. E o que o Brasil exporta? Nós exportamos soja, minério de ferro, celulose, cana-de-açúcar, carne de frango, carne de gado, que são alguns produtos dessas commodities que o Brasil produz e exporta. Entre as vantagens do Brasil em relação aos países dos BRICS, lembrando que essa sigla BRICS representa os países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a China, certo? Então, o que acontece? Por que o Brasil tem vantagens? Por causa da sua extensão territorial, de áreas agricultáveis, a disponibilidade de água em diversos rios caudalosos, colocamos aí em termos, devido a essa questão climática nos últimos anos, a energia solar, a não existência de conflitos étnicos e religiosos, movimentos separatistas, a estabilidade política e regime democrático e o processo de urbanização praticamente consolidado. E aí você observa o nosso PIB, de 2010 a 2020. Nós tivemos
anos de 2010 a 2014, um crescimento razoável. De 2015 a 2016, não é um crescimento, é um decréscimo, certo? 2017, 18, 19, um crescimento. 2020, um decréscimo no nosso PIB, né? Então, aí, desses produtos que nós exportamos, ok? A divisão regional do IBGE, lembrando que a primeira divisão que nós tivemos foi a partir de 1970. Essa divisão, né, colocava o Brasil, os limites territoriais dos estados por região, certo? E aí, a partir de 1970, começa então essa divisão. E em 80, o IBGE apresentou a primeira, ou uma das primeiras mudanças ocorridas dentro desse processo de regionalização, que era a incorporação do estado da Guanabara ao estado do Rio de Janeiro, que ocorreu em 75, e a criação do estado do Mato Grosso do Sul em 1977. E atualmente o Brasil ele é dividido em 5 regiões, macro-regiões, né? 27 unidades político-administrativas, né? Que são os estados, e 1 distrito federal. Essa é a composição atual do Brasil, ok? Os 3 complexos regionais são Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Quem desenhou quem fez esses complexos, fez esse estudo foi Pedro Pinchas, e os critérios que ele utilizou foram geográficos e econômicos, ok? Aqui está a imagem, a Amazônia pega uma parte do Mato Grosso, uma parte do Amazonas e o Tocantins, ok? Já a região... Maranhão, desculpa. Lá no Nordeste, vou mudar aqui a cor, Carlinhos, aqui é o norte de Minas vai pertencer ao Nordeste, segundo Pedro Pinchas, ok? Por ter essas características de sertão, ok? Então, a gente tem aí o 2, que é o Centro-Sul, essa região mais industrializada do Brasil, beleza? Então, ele fez essa proposta lá em 1967, ok? E essa é uma proposta que tem critérios geográficos e econômicos, beleza? E aí temos os 4 Brasis. Que foi criado por Milton Santos. E nessa regionalização, ele levou em consideração o quê? A quantidade de recursos tecnológicos avançados, o volume das atividades econômicas modernas na área financeira, comercial e serviço industrial e a situação agropecuária. E aí ele apresenta os 4 Brasis, que é a Amazônia, Centro-Oeste, a região concentrada e o Nordeste, né? Para Milton Santos e Maria Laura Silveira, que a partir de 2001, essa é a nova regionalização de acordo com eles. De acordo com eles, mas é uma nova regionalização, mas não é a oficial do Brasil. A oficial é do IBGE. Essa é geoeconômica. Isso, geoeconômica de Milton Santos, tá? Mas tem que ser levado em consideração, porque isso aqui vem em prova de Enem. Beleza? Então, na região concentrada é composta por sistema de fluxos em razão a elevados índices de urbanização, atividade comercial intensa e alto padrão de consumo doméstico, e as multinacionais também estão lá. A região Centro-Oeste é caracterizada pela modernização e em razão do emprego de alta tecnologia na produção agropecuária. E na região Nordeste, exceto o período de grande desenvolvimento da economia canavieira, de modo geral, a circulação de pessoas, produtos, informações, dinheiro sempre foi precária, em razão da agricultura extensiva e da urbanização irregular restrita em alguns pontos. Na região amazônica, ela é uma região que tem baixa densidade demográfica, de acordo com os estudos de Milton Santos, e poucos recursos tecnológicos. São raras as áreas destinadas à agricultura mecanizada e outras atividades modernas. O uso de satélites e radares que norteiam e fiscalizam a sua ocupação contrasta com a baixa densidade instalada técnica. Então, galera, nós temos aí, fizemos essa revisão, temos Vamos lá, meu diretor. uma foto especial para mostrar aí para vocês, né? Alunos da mediação tecnológica do 3º ano, tá? Onde nós recebemos essa foto dos nossos alunos, né, e o professor mediador, professor João Batista, do 3º F, lá da Escola Vinícius de Moraes, extensão Ricardo Catanhede, linha C65. Um forte abraço para o professor, um
Forte abraço para essa turma. Que vocês tenham sucesso aí no Enem e desejamos uma boa prova para vocês. Valeu, galera. Boa prova.